Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. E como sempre, nós fazemos essas conversas sem nenhuma edição. Muito bem, nós estamos compartilhando com você sobre o tempo do juízo de Deus, que começa na abertura do livro dos 7 selos, que o Cordeiro toma da mão daquele que está assentado no trono, que é Deus o Pai. E então ele começa a abrir esses selos. Cada selo que é aberto, então acontece alguma providência de purificação da terra, de limpeza da terra, de transformação da terra, de restauração da terra. Só que isso causa muitas mortes, muita destruição, porque a terra estará cheia de pessoas, cheia de homens, de mulheres, né, de crianças, de animais, de tudo, né? Só que é o tempo do juízo de Deus. Então, é interessante a gente observar que no sétimo selo, quando o Cordeiro abre o sétimo selo, então aparecem 7 anjos com 7 trombetas. E quando essas trombetas são tocadas, cada trombeta vai trazer um tipo de juízo, um tipo de purificação da terra de alguma forma, ou então da criação do sol, da lua, das estrelas, como nós vamos ver neste vídeo. E depois, na sétima trombeta, vão aparecer mais 7 anjos com as 7 taças, que são as taças finais da ira de Deus, sem mistura, é a parte mais grave. Então, essa ira de Deus, este juízo de Deus, ele vai crescendo em gravidade, né? Em gravames, né? Em destruição. A cada selo vai ficando mais crítica a situação, vai trazendo muito mais caos sobre a terra, para que o homem possa se voltar para Deus. Também é interessante a gente observar, você teria que verificar todos esses vídeos que a gente está gravando, essas conversas, para você poder atentar nisso. Então você vai observar que quando chega no 6º selo, então há um espaço, há um parênteses de tempo antes da abertura do 7º selo, quer dizer, depois que é aberto o 6º selo e antes do 7º selo, então Deus vai selar todos os judeus messiânicos, aqueles judeus cristãos que estarão na terra e vão permanecer na terra até a segunda vinda de Cristo visivelmente, né? Quando o Senhor vai tocar o Monte das Oliveiras, na segunda vinda, com todo o poder e glória. Muito bem. Logo em seguida, o texto revela a cena dos mártires da tribulação, né? Eles vieram da grande tribulação. O texto fala grande tribulação, mas na verdade, tecnicamente, é o período da tribulação, porque os primeiros 3 anos e meio desses últimos 7 anos, nós chamamos de tribulação. E a última parte, os outros 3 anos e meio, nós chamamos de grande tribulação. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, então vão acontecer a abertura desses selos, e também os 144 mil judeus messiânicos, que são judeus cristãos, serão selados, serão primícias para Deus, para recepcionar o Cordeiro de Deus que voltará com todo o poder e glória, né, a segunda vinda de Cristo. E logo em seguida é apresentada a cena de todos os mártires da tribulação. Quem são esses mártires da tribulação? Aqueles que não foram arrebatados, mas que têm fé em Jesus e que somente não estavam prontos para serem arrebatados. É assim que a gente compreende. Porque assim como nós encontramos lá em Mateus 25, né, na parábola das 10 virgens, né, só 5 estavam prontas e só 5 subiram ao céu para o encontro com o Senhor nos ares. As outras 5 que eram insensatas, tolas, e estavam despreparadas, sem azeite nas suas lâmpadas, elas ficaram. Mas o fato de terem ficado, de passarem por essa tribulação, não significa a perdição eterna. Elas têm a oportunidade de se voltar para Deus, porém vão passar pelo martírio, né? Até mesmo para poderem participar de mais uma fase da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então a gente vê esses mártires da tribulação. São incontáveis, milhões e milhões e milhares de todas as tribos, línguas, povos e nações, né? Nós vimos isso aí atrás no capítulo 7. E hoje nós vamos falar da 4ª trombeta, que está escrito aqui em Apocalipse 8, 12 e 13. Diz assim: o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse,
e na sua terça parte não brilhasse assim o dia como também a noite. Então vi e ouvi um anjo que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três, desculpe, dos três anjos que ainda têm de tocar. Existem outras versões que dizem que este anjo ele aparece na figura de uma águia. Mas eu creio que isso aí é uma questão de tradução. Na verdade, é um anjo de Deus que, em grande voz, ele passa voando pelo meio do céu, dizendo ai, 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 das vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Isto é, então virão a sexta, desculpem, a quinta, a sexta e a sétima trombetas, que serão muito mais graves os juízos que elas vão demandar sobre a terra. Bem, aqui a gente vê uma sequência nessas quatro primeiras trombetas de juízos sobre, vamos chamar, a criação material. A primeira trombeta foi ele vai dizer aqui no verso 7, né? Uma grande chuva, né? Uma saraiva, né? Uma saraivada com fogo e sangue, né? Houve uma chuva de saraiva, de pedras, né? Com fogo e com sangue, e atingiu e queimou a terça parte da terra, das árvores e tal. Aí vem a segunda trombeta, só fazendo uma rápida recapitulação, né? No versos 8 e 9, que diz que o segundo anjo tocou a sua trombeta e uma grande montanha ardendo em chamas, ela foi atirada ao mar, né? Cuja terça parte se tornou em sangue. Estão notando? Terça parte das árvores, das ervas verdes foram queimadas, destruídas. Aqui a terça parte também. Aí diz, no verso 9, morreu a terça parte da criação do mar, né, que tinha vida no mar, existente no mar. E foi destruída também a terça parte das embarcações. E nós vimos também já a terceira trombeta, que diz que o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e das fontes das águas doces, né, uma grande estrela ou um grande meteoro, provavelmente um grande meteoro, ardendo como tocha, e era chamado de absinto, né? E essas águas se tornaram amargosas. Mas qual o percentual dessas águas? A terça parte das águas doces do planeta. E aqui nós acabamos de ler a quarta trombeta, o anjo toca essa quarta trombeta, e então foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, e eles vão, esses astros celestes, vão escurecer na terça parte do dia e da noite. Então, depois viu-se um anjo voando pelo céu, dizendo ai, 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 das próximas vozes das três trombetas que ainda virão. Então aqui a gente vê que toda a criação de Deus, ela é afetada nesse juízo, ela é purificada, né? Então a gente vê as árvores, a gente vê também o mar, os oceanos, a gente vê as fontes das águas, só que isso traz um caos muito grande, isso traz também doenças, traz problemas, traz ferimentos e mortes para muitas pessoas. Porque Deus tem que fazer isso. Primeiro por causa do pecado dos homens, né? Isso contaminou também a criação. E por causa do pecado dos homens, Deus está trazendo, chegou o tempo do juízo para que o homem possa se voltar para Deus. E é interessante a gente notar que apesar de todos esses atos que o Senhor vai lançar sobre a terra e que nos mostra antecipadamente aqui no Apocalipse, ninguém se volta mais para Deus. Ninguém se volta mais para Deus. Depois dessa cena dos que vêm da grande tribulação, são estes os que vêm da grande tribulação, que são milhões, milhares e milhares e milhões, na verdade milhões de pessoas. Depois disso aí a gente não vê mais ninguém se voltar para Deus, né? Então isso é muito triste a gente observar isso no livro do Apocalipse. Apesar de todas as dificuldades, o caos que vai acontecer, né, a situação que vai surgir em decorrência dessas pragas que são lançadas sobre a terra, desses fenômenos, desses eventos da própria natureza. Quer dizer, a gente observa que a própria natureza ela vai estar em angústia, né? Porque você vê que meteoros caem na terra, né? Coisas que a gente só tem notícia que aconteceu há muitos anos atrás, milhões de anos atrás, segundo a ciência tem informado, né? Que causou a destruição de muitas espécies, inclusive dos dinossauros, né? A Bíblia não trata disso.
é possível que a criação do homem tenha sido muito posterior, né? Eu creio dessa forma. Pois muito bem, então vejam que a terça parte do sol escurece, e a terça parte também da lua e das estrelas escurecem. É possível que nós vamos ter aqui uma série de problemas por causa da temperatura, né? Então o frio vai ficar mais intenso. Acredito que muitas tempestades de neve vão acontecer. Por quê? Porque o sol escureceu em 1/3 do dia, né? Então as noites ficarão mais longas, e isso faz com que a frieza fique maior, né? A neve, e imagine quanto tempo vai passar, não sei, talvez isso demore meses, né, acontecendo, então vai alterar a temperatura da Terra e vai trazer grandes transtornos sobre os homens. Qual é o grande objetivo de Deus, né? Em primeiro lugar, trazer a purificação de toda a sua criação. Em segundo lugar, despertar os homens para se arrependerem dos seus pecados. Mas, infelizmente, eles não se arrependem dos seus pecados. Outra coisa que eu quero destacar, antes de concluir, é que lá na frente nós vamos ver em uma das pragas que o Sol, a Lua e as estrelas também serão afetados. E no caso do Sol, o Sol vai ficar mais quente. Aqui ele escurece, aqui ele fica mais frio, né? Então provavelmente vai trazer muito frio sobre a Terra, tempestades e tudo mais, né? Geadas, destruição da agricultura e tudo mais, né? Muitos prejuízos, problemas e mortes, né? E lá o Sol vai ficar mais aquecido, não é? Muitas vezes mais do que o que é atualmente. Então muita gente vai morrer queimada. É uma coisa terrível também que vai acontecer. E vocês observem que esses juízos de Deus, né, que vem com os selos, com as trombetas e com as taças, mais adiante a gente vai ver as taças, a cada uma que vai passando, a situação vai ficando mais grave, mais crítica e terrível sobre a terra, tudo por causa dos pecados dos homens. Por isso que nós precisamos nos voltar para Deus, nos arrepender dos nossos pecados e invocar o nome, o único nome que foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima conversa.